bom dia. Hoje é dia 26 de março de 2024. Então, vamos fazer a nossa retrospectiva do que nós lemos no nosso último encontro. Ele está falando aqui do, do caminho de desenvolvimento, né? Ao longo dos tempos. Então, ele falou primeiro desse caminho oriental, onde não existia uma individualidade, mas tudo era feito através do guru, o guru que encaminhava o seu discípulo, né? E também o liberava do karma. Então não existia essa individualidade, esse esse ser que fizesse algo para o seu desenvolvimento. Era a partir então desse guru. Depois ele fala desse caminho gnóstico cristão, onde o eu é o seu próprio guru, mas eu preciso viver como um eremita, longe das atividades práticas do dia a dia, né? Então eu preciso abandonar minha vida e onde o Cristo é o guia principal, né? E daí ele fala daquelas 7 estações que estão relacionadas a esse caminho do mistério do Gólgota, até o mistério do Gólgota, vamos dizer assim. E aí ele fala da terceira corrente que nós lemos da última vez, que é a corrente Rosa Cruz, que é a corrente do Graal, dessa busca do Graal, e que está relacionado ao mistério do sangue, né? Existem muitas lendas a respeito disso, e onde Parzival é um dos detentores desse Graal, vamos dizer assim, e que é responsável por esse caminho de desenvolvimento do homem moderno, né? Então, essa corrente do Graal passou por várias maneiras de desenvolvimento, ficou secreto, né? E depois também está relacionado aos Cavaleiros da Távola Redonda. E o grande guardião dessa corrente é o Cristiano Rosa Cruz, que tem uma conexão muito estreita, vamos dizer assim, com Rudolf Steiner. Bom, para quem quiser se aprofundar nisso, seria muito interessante ler a lenda do Parzival, né? Que é bem interessante, bem bonita. Mas o que eu trouxe é isso. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, se vocês, Cris, Helena, se alguém quiser colocar, por favor. E daí, hoje nós vamos começar a ler, então, o caminho da antroposofia, que é o 7º capítulo. Eu vou começar a ler, sem por falar mais nada. Então, nas antigas culturas baseadas no espírito, o homem vivenciava o mundo da noite como sua verdadeira origem. O acordar pela manhã, ele o experimentava como algo a um aprisionamento do qual gradualmente teria de libertar-se, não pela prática do suicídio, mas ultrapassando todos os desejos terrenos e unificando-se com o mundo espiritual, com o todo, o nirvana. Na verdade, isso era uma regressão ao estado pré-natal, à existência anterior ao nascimento. No curso da evolução, o mundo noturno tornou-se cada vez menos consciente e finalmente era experimentado apenas nos sonhos, os quais requeriam interpretações para dar alguns impulsos à vida diária. No Velho Testamento, encontramos um exemplo disso. José ainda podia interpretar os sonhos do faraó, que por si vivia inteiramente no mundo diurno. No mundo dos sonhos, ainda poderiam ser encontradas indicações para guiar os povos. Mas os gregos já tinham o provérbio:
Melhor ser um mendigo na terra dos vivos do que um rei no reino das sombras. Para os gregos, o dia era vida e a noite, morte. Os gregos foram as primeiras individualidades verdadeiramente diurnas. Eles confiavam no pensar diurno e, como resultado, puderam desenvolver a filosofia. A partir de então, o homem noturno tem sido exilado para os domínios da fé. Mencionamos Novalis Hardenberg como um exemplo de homem moderno. Embora fosse poeta, ele era capaz de fazer seu trabalho como engenheiro nas minas de sal durante o dia e, além disso, tornar sua individualidade noturna consciente para sua individualidade diurna. Ele foi um dos primeiros a seguir um caminho moderno de desenvolvimento, porque não se isolou da vida no intuito de seguir seu próprio desenvolvimento, como faziam os yogis indianos ou os místicos medievais, e sim seguiu esse caminho na plenitude da vida diária. O desenvolvimento interior moderno é possível enquanto o homem vive uma vida social de acordo com suas aptidões, educação e sua própria individualidade. Uma vida diária devotada ao outro. Trabalhar para o outro pode ser uma escolha consciente. Em algumas vocações, isso é bem claro. Inadvertidamente, entretanto, todas as pessoas trabalham para os outros em sua vida vocacional. Com a divisão do trabalho em nossa sociedade, não poderia ser de outro modo. Ninguém prepara o pão para si próprio. Fazemos parafusos e máquinas para os outros. Realizamos a administração pública e administramos a justiça em nome de leis feitas por outros e aplicada aos outros. Assim, em nossa vida diária, somos constantemente parte de uma rede de inter-relações humanas. Nossa individualidade diurna é presa a paradoxos relativos às nossas próprias aptidões e educação. Isso pode facilitar ou atrapalhar nossa realização externa. Nessa luta, estamos, em grande parte, sem liberdade. Nossa individualidade diurna é o resultado de nosso passado, tanto dessa vida como das anteriores. Baseado na força da própria individualidade, o homem pode tomar a decisão de buscar um segundo tipo de vida, uma vida espiritual, paralelamente à vida diária. Existem oportunidades para conseguir essa realização, a começar por um interesse em produções da vida da noite, por exemplo, na área das artes e da religião. Mas nessa tentativa, muitos tornam-se cientes de certos limites. Trata-se de limites da nossa capacidade de conhecimento, da nossa sensibilidade artística e de experiências religiosas do passado. Quem quiser conscientemente despertar sua individualidade noturna em sua individualidade diurna, deve tomar a decisão de seguir um caminho de desenvolvimento interior, comparável ao caminho dos discípulos dos mistérios antigos. Entretanto, em vez de olhar para as velhas formas, deverá perguntar-se: qual é o caminho para o discípulo dos novos mistérios? Os novos mistérios não são mais ligados a determinado tempo ou local. Não se pode ir a um centro de mistérios e lá ficar por algum tempo. Os novos mistérios estão presentes em qualquer lugar, em qualquer tempo, na plenitude da vida. Temos de aprender a viver continuamente em dois níveis de consciência: um dirigido à vida diária
e outro direcionado ao despertar da segunda individualidade que à noite emerge em nossa consciência. A consciência noturna passa como um fio vermelho sobre nossa consciência diurna. Nós podemos agarrá-lo e conectá-lo à nossa vida, ou deixá-lo de lado quando a vida exigir, para depois agarrá-lo novamente e prosseguir com ele. A vida comum oferece muitas oportunidades para fazer isso. Por exemplo, temos de esperar um ônibus ao invés de ficar andando impacientemente. Podemos dirigir nossa atenção a nós mesmos e, por alguns minutos, preencher-nos com pensamentos e sentimentos que elaboramos em outras ocasiões, em nossa vida meditativa. O ponto de ônibus está cheio de gente. Há barulho, mas em quietude a mente se volta para o íntimo, por quanto tempo a situação permitir. Isso só será possível se em outros tempos já tivermos trabalhado sistematicamente em nosso desenvolvimento. O caminho da antroposofia foi descrito por Steiner em vários livros, sendo os mais importantes o conhecimento dos mundos superiores, a iniciação, a ciência oculta, em seu capítulo O Conhecimento dos Mundos Superiores. Além disso, indicações sobre o desenvolvimento interior podem ser encontradas em várias palestras publicadas de Rudolf Steiner. Para uma descrição abrangente do caminho antroposófico de desenvolvimento interior, referimos ao leitor a bibliografia correspondente. Nesse capítulo, a intenção é indicar as características desse caminho. Naturalmente, o autor é conduzido por suas próprias preferências e sua experiência. Tudo bem? Até aqui? O perfil do caminho antroposófico de disciplina interior. Nada há de compulsório ou obrigatório nesse moderno caminho de mistério. A preparação consiste, entre outras coisas, na prática de várias qualidades anímicas que são familiares a qualquer pessoa e cuja importância todos podem reconhecer. Momentos de paz interior, intensa observação do mundo, serena observação das próprias ações, imparcialidade em relação às outras pessoas, tolerância ao encarar opiniões, calorosos sentimentos positivos com relação ao outro, gratidão pelo que se tem recebido do mundo e das outras pessoas, equanimidade de sentimentos sem tornar-se frio. Tudo aquilo que a gente viu no conhecimento dos mundos superiores detalhadamente, né? Todas essas qualidades devem ser praticadas por um longo tempo até que haja harmonia entre elas. As forças que são gradualmente desenvolvidas nessa preparação tornam-se parte do próprio caráter. Muitas pessoas encontram em seu destino o incentivo para desenvolver uma ou outra qualidade. Aquele que livremente toma a decisão de perseguir seu desenvolvimento espiritual deve fazê-lo de maneira sistemática e perseverante. O próximo passo é a meditação. Esta consiste numa intensa imersão em um conteúdo que tenhamos escolhido ou numa imagem que tenhamos construído. Meditação é absorver um conteúdo de escolha pessoal, intensiva e repetidamente, em plena consciência do que se está fazendo. Não se trata da repetição mental de palavras, sem o conhecimento do que elas significam, mesmo que essas palavras sejam nomes de seres superiores em línguas de outras culturas. Sendo um caminho espiritual de sua própria escolha, o discípulo irá gradualmente selecionando os conteúdos que em certo momento pode trazer a si para avançar.
Na literatura antroposófica, podemos encontrar um rico manancial de conteúdos apropriados à meditação. O primeiro benefício desse caminho interior, que desperta a individualidade noturna na vida diurna, será uma abertura de visão imaginativa. Quando se começa com uma observação intensiva e não preconceituosa da natureza, pode-se gradualmente despertar para imagens que conectam o ser humano com as forças criativas atuantes, por trás ou no interior do mundo sensório natural. Isso começa com exercícios simples, como, por exemplo, acaso posso experimentar as diferentes características entre uma bétula e um carvalho, de modo tão intenso que eu consiga expressar isso com um desenho ou com palavras? Esse é o primeiro passo da observação fenomenológica, né? Observar, 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 até que longe do objeto a gente consiga ou desenhar ou descrever perfeitamente aquilo que a gente viu, né? Goethe adquiriu essa visão imaginativa através de anos de observação intensiva do mundo vegetal, o que o capacitou a chegar à visão interior da planta arquetípica. Perante seus olhos mentais, ele podia ver a metamorfose dessa planta em todas as formas vegetais existentes, e como ele próprio expressou, mesmo em forma de plantas que talvez não ocorram aqui hoje, mas que poderiam existir. O desenvolvimento da capacidade imaginativa é o primeiro passo no caminho da moderna clarividência. Muitos artistas já desenvolveram em parte essa habilidade. O próximo passo, que nem sempre deve necessariamente seguir-se ao anterior, conduz à habilidade da inspiração. Essa atividade suprassensível é correlata ao que no mundo sensível conhecemos como ouvir. Como um exercício, podemos concentrar-nos na ausculta intensiva dos sons da natureza, da voz humana e da música. Cada vez mais e mais ouviremos o que está por trás das palavras, por trás dos tons. Nós adquiriremos um sutil sentimento para qualidades. Algumas pessoas têm uma aptidão que as conduz a um contato íntimo com o mundo audível na vida diária. Um amigo meu, que era violoncelista e maestro, contou-me certa ocasião que, desde que podia se lembrar, ele sempre estivera rodeado pela música. O grande problema do compositor, entretanto, como ele me contou, era a técnica, dominada com muito esforço, para colocar-se fora dessa corrente de música e então transformá-la e escrevê-la sob a forma de peça musical. Somente com improvisação a música podia fluir livremente. Um outro exemplo que indica a atitude e a experiência de vida necessárias para estar apto a realmente ouvir é uma canção infantil em que uma criança se lamenta do fato de os pais disporem de muito pouco tempo para ouvi-la. A criança então vai à avó, que pode ouvi-la, e a canção termina com as seguintes palavras: aparentemente você tem de envelhecer para estar apto a ouvir. Na vida diária, esse ouvir empático é um atributo profissional dos psiquiatras e assistentes sociais para praticar a imparcialidade, tolerância, equanimidade. O ouvir torna-se um pré-requisito. Não só os psiquiatras, né? Todos os terapeutas, né? Vamos nos incluir aí um pouquinho. Assim,
Existem profissões que atualmente já necessitam de um passo em direção ao caminho do desenvolvimento interior, mas também esse é um caminho que pode ser seguido sistematicamente e com perseverança. Então haverá momentos em que a voz interior falará e dirá mais do que já conhecemos. O mundo superior manifesta-se e nós podemos distinguir isso de nossas próprias fantasias e conteúdos subconscientes. Esse caminho pode ser descrito como uma conversa com o nosso próprio eu superior. Em nível mais elevado, a inspiração leva à habilidade de distinguir entre aquilo que emerge do nosso mundo interior consciente e aquilo que é um poder objetivo que nos fala de fora. A inspiração leva a uma certeza interna que não se abala por qualquer coisa. Na imaginação, o pensar torna-se um órgão espiritual de percepção, e na inspiração, o sentir é esse órgão. A terceira força anímica, o querer, pode ser desenvolvido na intuição. Aqui ainda temos de aprender a distinguir, durante a preparação, entre anseios e desejos que motivam nossas ações na vida diária e as ações do segundo homem, a individualidade noturna. Como exercício preparatório, é necessário praticar a coragem na vida humana, na vida comum, assim como aquilo que chamamos de presença de espírito. Isso nos capacita a reconhecer quando chega o momento para a ação intuitiva, ultrapassando o curso dos eventos e realizando nossa tarefa superior. Tomar atitudes baseadas na intuição, e isso não significa a maneira como usualmente a entendemos, ou seja, como o sentido instintivo emocional de fazer o que é certo, é algo que não pode ser subestimado. Por anos, podemos confrontar-nos com uma questão. Se ao menos eu soubesse o que realmente deveria fazer, se não estamos preparados para passar por isso e ter noites de insônia enquanto somos atormentados por essa questão, não podemos desenvolver a habilidade de pegar o touro pelos chifres quando fica evidente o que realmente devemos fazer. A intuição fala-nos de oportunidade. Quem é despreparado deixa a oportunidade passar e nem percebe. Quem está preparado agarra a oportunidade, porque essa é a resposta que estava esperando. Na intuição, o espírito anímico, a individualidade noturna, fala-nos através do mundo. A intuição se aproxima de nós vinda de fora. Numa conversa com uma amiga da juventude, Rudolf Steiner disse: presta atenção às questões que você formula. Nelas se expressa o seu karma. O caminho do desenvolvimento que leva à intuição requer que você se prepare para reconhecer questões que geralmente se apresentam não em palavras, mas a partir de situações. Em raras ocasiões na vida, acontece de, ao acordar pela manhã, a intuição aparecer como que saída do sono e ficar diante de você, estampada em todos os detalhes. Você fica então sacudido como uma folha, permeado pela vontade que excede sua própria vontade, e constata consternado: por que tenho que fazer isso? Isso interfere em meus planos e desejos, é demais para mim. A intuição superior é descrita na Bíblia como o episódio do Getsemane. Por exemplo, quando Cristo se viu diante de sua própria crucificação e exclamou desesperado: afasta de mim este cálice.
Esse grito ressoa na vida de todas as pessoas, em maior ou menor grau, mas para cada um como uma realidade. Afasta de mim este cálice. Se alguém bebe, torna-se consciente de dever tomar determinada atitude que muitas vezes lhe parece acima de suas possibilidades. Na ação intuitiva, o homem sabe que é um instrumento para os poderes superiores. O destino pessoal é colocado de lado e ele coloca-se à disposição do que é necessário, no momento particular, na história cultural. O que foi descrito aqui é concernente aos primeiros passos dados em direção à imaginação, inspiração e intuição. O que esse trio significa para a moderna iniciação pode ser percebido pelo trabalho e pela biografia de Rudolf Steiner. Muitas pessoas estão ao longo dessa trajetória, mas no século XX não existe alguém que esteja tão plenamente imerso na cultura e no conhecimento de sua época e, ao mesmo tempo, vivendo tão conscientemente no mundo espiritual como Rudolf Steiner. O trabalho de sua vida inteira, bem como sua biografia, atestam o fato de que ele era plenamente consciente de ambos os mundos, o diurno e o noturno. Tudo bem? Seguimos? Muito bom, né? Sim. Muito bom. Só assim, fazendo uma. Não, mas assim, ele fala primeiro na meditação. É interessante que existem muitos, vários tipos, né, de meditação. Tem essa meditação do mantra, tem a meditação que eu faço é a meditação que procura não pensar, né? É outro tipo de meditação. É. A que ele fala passa pelo observar, né, que é o ver, né? Depois passa pelo ouvir, né? Isso, assim, eu tentando fazer uma, o ver, o ouvir e, não sei, sentir, Intuir. intuir, É. ver, ouvir e Ação. intuir. Tá, Então, ele, na verdade, a meditação, que o Steiner fala, sempre é uma meditação sobre algo, sobre uma é, frase, é, sobre um mantra, nunca é para esvaziar o pensamento, mas você focar em algo que você esteja, uma frase, um verso que seja, é, né? Fazer isso algumas vezes. Depois ele vai trazendo que esse caminho fenomenológico da observação dos fatos, por exemplo, dos fatos da vida, leva a essa questão da imaginação, que é como se a gente intensificasse o nosso pensar. E daí a gente traz essa questão das imagens. Você começa a ter essas imagens, que foi o que ele, quando ele se ligou à planta primordial, que ele via a planta e ele imaginou que todas as plantas podiam vir de uma única planta, que é a ideia da planta primordial, né? uhum, Depois, o segundo passo é essa inspiração, que como se fosse como se fosse, não, é uma intensificação do sentir, então. E isso passa pelo nosso ouvir, né? Essa inspiração vem através desse ouvir, né? Ouvir a sua própria voz interior e também ouvir aquilo que o mundo está te pedindo. E o terceiro passo é essa intuição, que é uma intensificação do querer, onde você percebe as oportunidades que a vida te traz, onde você se liga muito a esse homem noturno, como ele diz aqui, e você amanhece com tarefas que você precisa fazer. Então, essa é a sua intuição, aproveitar as oportunidades que a vida te traz. é.
É bem interessante, assim, às vezes as técnicas elas podem ser diferentes, mas terminam até confluindo para coisas bem semelhantes, né? Porque, por exemplo, a meditação do Vipassana que eu faço, é um pouco deixar o pensamento até ele parar, né? Depois passa a perceber a respiração, então é uma forma de observação, mas é como se você tentasse desconectar o seu pensar para poder você ter uma abertura na sua intuição, né? E é sempre eu percebo essa coisa das tarefas, né? Quando eu acordo, que eu medito, eu levanto com um monte de coisa para fazer, que está dentro dessa intuição, né? E também do criar. Uhum, uhum. Muito bom. Eu acho que todas, de alguma forma, confluem para a mesma, para o mesmo, né? Que a gente precisa desenvolver. Bom, vamos mais um pouquinho? Já mencionamos que a intuição vem de fora, contrariamente à inspiração que vem de dentro. Para mim, a outra pessoa expressa meu karma, minha tarefa na vida. O ser humano não precisa tentar esse caminho sozinho. Ele pode fazê-lo com um grupo de pessoas que estejam interligadas em sua vida volitiva por um trabalho conjunto, o que ao mesmo tempo significa um destino comum. Certa vez denominei tal comunidade como comunidade de responsabilidade. Cada pessoa faz seu próprio caminho de desenvolvimento na comunidade, mas para isso depende fortemente dos outros. Todos consideram seu caminho de desenvolvimento o fato de estar consciente do que o outro poderia e deveria fazer. Isso pode ser expresso em palavras ou criando-se situações nas quais o outro pode tornar-se criativo e vice-versa. Um arquétipo desse trabalho conjunto é a comunidade pentecostal dos discípulos do Cristo ou a comunidade da Távola Redonda do Rei Arthur. A atenção não é dirigida a si mesmo, mas ao outro. A ajuda é recíproca. Um fica ao lado do outro quando cada qual está realizando sua tarefa dentro e fora do grupo. Quem já teve o privilégio de trabalhar em tais comunidades constatou que se pode trabalhar na totalidade, mesmo quando é preciso trabalhar sozinho em algum lugar do mundo. Fica-se como que protegido. Essa formação grupal nada tem a ver com sectarismo, com desistir da própria identidade para isentar-se de seu próprio eu no espírito de grupo. Ao contrário, essa vivência em grupo demanda o mais alto grau de alerta às necessidades do mundo e um profundo compromisso em dar resposta às questões dos outros. Todo insight, toda habilidade no nível individual fica disponível para a comunidade inteira. Isso é o oposto do que eu vivenciei em algumas universidades entre as pessoas que lá trabalhavam. Elas escondiam seus pensamentos e seus resultados porque temiam que alguém os publicasse sob seu próprio nome e assim pudessem roubar seus méritos. Por outro lado, eu também conheci equipes de pesquisadores que trabalhavam conjuntamente, pelo menos dentro de suas especialidades. A diferença reside no objetivo comum. Qual é seu compromisso? Qual é a tarefa desse grupo no mundo? Até que ponto cada um carrega o outro, fora do ambiente de trabalho, como seres humanos em busca de algo? Esse é o desafio da nossa época, né? Viver em comunidade, sem perder a individualidade, sustentando o todo, né? O novo caminho de mistério que transcorre na imaginação, na inspiração e na intuição, esse caminho no qual os instrumentos do homem diurno, o pensar, o sentir e o querer, tornam-se instrumentos do segundo homem ou homem noturno, é o caminho em direção ao eu superior, ao self.
que a partir do mundo da noite nos acompanhe em nosso caminho de vida, na busca do próximo passo no caminho de desenvolvimento, do início ao fim de várias vidas. A primeira individualidade, o homem diurno, é produto do passado, do karma de vidas anteriores. É por isso que o homem não é livre como individualidade diurna. Ele deve aceitar seu próprio passado e fazer dele o ponto de partida para ir além dessa vida. A força para seguir adiante vem da segunda individualidade, o ser anímico espiritual em nós, que durante o dia está conectado com a primeira individualidade, mas que se liberta à noite e, a partir do mundo espiritual, retira os impulsos para direcionar seus objetivos. A cada noite há um julgamento de nossas ações. A cada noite, nós renovamos nossas metas da vida. Com isso, acordamos pela manhã, mas somos distraídos pelas impressões visuais e auditivas do mundo sensorial. Tornar-se consciente dos impulsos que nossa consciência diurna recebe à noite é uma necessidade para o homem moderno quando ele pretende não perder de vista a tarefa de sua vida nesse mundo tumultuado e quando deseja receber a força para continuar realizando essa tarefa de vida. A história externa da vida do homem diurno denominamos biografia. A história interior de vida, trazida à vida diurna pela individualidade noturna, poderíamos chamar de história espiritual do homem ou pneumografia, que é algo análogo à biografia. Nessa pneumografia interior, o karma torna-se visível e relaciona-se não mais com o passado, mas com o futuro. O homem que, buscando incessantemente, faz um grande esforço, cria seu futuro, que na própria vida é novamente o ponto de partida. Essa consciência, essa consciência pode despertar o entusiasmo para se seguir o caminho de desenvolvimento aqui descrito. Isso é mais verdadeiro na medida em que se saiba que cada ser humano está sendo convocado a dar sua contribuição ao desenvolvimento da alma da consciência, não apenas para si, mas como parte da humanidade. A tarefa não era da alma da consciência. Desculpe, eu li errado. A tarefa na era da alma da consciência é fazer o bem, especialmente em pequenas questões da vida social entre pessoas. A força motriz que nos inspira a fazer isso é o poder do coração, que se une ao mundo no amor. O caminho de desenvolvimento é um caminho do meio, nascido das forças do coração. Cada passo que alguém realmente queira dar, embora pequeno, é importante, não somente para o próprio indivíduo, mas para a humanidade como um todo. Algumas pessoas têm vocação para realizar fatos históricos. Todos nós temos vocação para espalhar luz e calor na vida diária. É o culto do coração que importa, aqui e agora. Quem vive na imaginação enxerga em todas as formas o arquétipo. Quem vive na inspiração desenvolve a cultura do coração. Quem vive na intuição atua a partir do momento e realiza o bem. Vamos mais um pouco? Acho que dá, né? Alguns pontos de vista práticos. Estar apto para o caminho meditativo descrito acima requer criar na vida anímica condições para um desenvolvimento saudável. Rudolf Steiner fala sobre a preparação. Lembram? A gente leu lá no Conhecimento dos Mundos Superiores,
que consiste em exercícios a serem feitos além das meditações. Alguns deles serão mencionados a seguir. Na bibliografia referida anteriormente, eles foram descritos com muitos detalhes. Além disso, o modo como Rudolf Steiner os descreve faz com que sua leitura já faça parte da disciplina. Essa é outra razão para recomendar que esses livros sejam consultados com frequência. Antes de tudo, é preciso desenvolver paciência e ser capaz de aguardar que os processos interiores se desenvolvam plenamente. É importante também assegurar para que exista ritmo na própria vida. Deve-se dar novo sentido aos próprios ritmos diários e semanais. Vivenciar o ritmo do ano pode resultar no encontro entre o eu e o mundo. Os versos semanais de Rudolf Steiner, que seguem o decurso do ano, podem ser de ajuda nisso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 7, né? Acho que nada. Deve-se achar uma nova relação não apenas com a natureza, mas também com a cultura humana. Sem estudar a cultura humana, o ser humano não consegue progredir na alma da consciência. É importante observar o pensamento humano em subsequentes estágios de desenvolvimento. Adquirir uma noção do desenvolvimento das cosmovisões e das imagens do homem. Só então você sabe onde está espiritualmente, como um ser humano moderno, e onde o trabalho deve ser feito. Desse modo, um sentimento pode surgir e gradualmente tornar-se uma certeza íntima de se fazer parte de um grande cosmo espiritual, no qual cada ser humano, como ser livre, pode contribuir para o desenvolvimento subsequente. Isso não se aplica apenas aos problemas ecológicos e ao abuso das forças naturais, mas particularmente ao desenvolvimento do pensamento humano e da moralidade das ações resultantes disso. Na preparação para a imaginação, deve ser feita uma tentativa objetivando formar imagens a partir de pensamentos. Imagens são mais significativas do que definições abstratas. Imagens sempre têm um conteúdo do pensamento, um valor emocional e um valor simbólico moral. Nosso tempo sofre com o fato desses valores terem sido eliminados do pensar. Nós devemos resgatá-los. Então, as imagens nos falam, e a natureza e as artes falam uma nova linguagem também. Importantes exercícios são aqueles do caminho sextuplo. Eles são frequentemente chamados exercícios paralelos, porque Steiner recomendou que fossem sempre feitos paralelamente aos exercícios meditativos. Mas você também pode considerá-los como o centro do caminho antroposófico de desenvolvimento, porque eles atuam diretamente no ser anímico. Sua atuação se dá na possibilidade de um relacionamento saudável entre o eu e as forças anímicas do pensar, do sentir e do querer. São os exercícios complementares, né? Esses paralelos que ele fala aqui. Os 6 exercícios são o controle do pensar, o controle do querer, o controle do sentir, a tolerância interior, a abertura da mente e equanimidade anímica. Quando esses exercícios são executados, eles estão descritos em detalhes em O Conhecimento dos Mundos Superiores. Então, quando esses exercícios são executados, descobre-se que os 3 primeiros podem ser praticados conscientemente como uma atividade individual, mas que os 3 últimos têm de ser praticados como parte da vida em si. A abertura da mente, por exemplo, só pode ser praticada na vida social com a plenitude do contato humano, diante do qual sempre nos encontramos inesperadamente
em situações nas quais temos de questionar nossos próprios preconceitos. Eliana, acho que podemos parar aqui.